Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Giovanni Piatti e hoje eu vou fazer o review desse captador aqui, o Malagoli Super 72. Bom, vocês acabaram de ouvir aqui um trechinho meu tocando com ele, né? Eu usei uma simulação de Marshall JTC 1800 e eu queria contar um pouquinho assim, né, do contexto dele e de toda a história aqui que envolve esse captador, né? Basicamente, esse modelo ele é uma réplica do Super Distortion da DiMarzio, modelo bem famoso aí dos anos 70, né? Só que tem uma questão, né? O Super Distortion ele foi criado em 1972 e por isso o nome, né? Super 72. Só que ao longo desses anos, né, até hoje em dia, ele passou por algumas alterações e a ideia aqui da Malagoli foi fazer uma réplica do que seria o Super Distortion original, criado lá nos anos 70. Na época não existia captadores de reposição, né? Então se acontecesse de um captador quebrar ou qualquer coisa do tipo, meio que as únicas opções era ou você tentar consertar ou você tirar um captador de uma outra guitarra, que foi muito provavelmente o que aconteceu com o Jimmy Page ali. Em 72 o PAF da ponte da Les Paul dele quebrou, né? Inclusive para quem não sabe o que é o PAF, o PAF, eu tenho um vídeo aqui sobre isso, vou deixar o link provavelmente aqui em cima, dá uma olhada lá. E, cara, até hoje não se sabe exatamente o que ele fez, né? Se ele consertou o captador dele ou se ele pegou de uma outra guitarra. Mas, enfim, o fato é que ele trocou, né? E seria interessante se na época já tivesse captadores de reposição. Esse foi um ponto, né? Ele foi o primeiro captador de reposição da história, o Super Distortion. E tem a questão do timbre também, porque ali no começo dos anos 70, a música já estava começando a ficar um pouco mais pesada, um pouco mais agressiva. E o equipamento na época não acompanhava esse som, né? Eu acho que provavelmente o amplificador mais, assim, com mais ganho que tinha ali na época devia ser o próprio JCM que eu usei ali no começo, né? Não sei, não lembro agora se ele foi criado em 72, 73 ou 74. Mas se não for o JCM, então com certeza era o SLP, que inclusive o próprio Jimmy Page usava também. É um amplificador incrível, mas não dá para dizer que é um amplificador high gain. Então a ideia da DiMarzio foi fazer um captador mais forte do que os modelos que, enfim, existiam ali na época, né? Para que ele empurrasse mais o amplificador e gerasse mais drive ali, mais distorção. Bom, antes de continuar, eu vou mostrar mais um pouquinho do som dele aqui, com mais alguns riffs tocados ali aleatoriamente, e sigo usando a simulação do JCM 800.
Mostrei um pouquinho mais do timbre do captador. E, cara, falando sobre especificações exatamente, ele tem 13.7K de resistência, imã cerâmico, fio polissol, e ele tem também aqui os parafusos em Allen. E um detalhe legal é que ele não é o Allen comum, né? Ele não é aquele que tem a cabecinha ali com a parte mais fina embaixo. Ele é inteiro, né? Ele é inteiriço, a mesma medida ali, mais grosso. Inclusive um detalhe aqui, né, que eu achei meio esquisito. O polo interno aqui da mizinha, ele veio diferente, ele veio um Allen comum. Imagino que deva ter acabado ali na fábrica, né? Inclusive eu demorei para perceber esse detalhe, mas ainda assim, né, um pontozinho negativo ali, ainda que não atrapalhe em nada. Falando sobre o timbre dele, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, porque a minha experiência com captadores cerâmicos até hoje era zero, né? O único que eu já tinha tocado eram os captadores originais da minha primeira guitarra, e na época eu não tinha conhecimento suficiente para poder avaliar o timbre, né? Mas eu sempre ouvi falar que eram captadores assim de alto ganho, timbre sujo, pesado, sem dinâmica. Então eu estava imaginando que assim que eu ligasse a guitarra com ele ia vir aquele drive fortíssimo, né? Aquela porrada. E não foi bem assim, o que para mim é muito bom. De fato, ele é um captador mais agressivo do que eu estou acostumado, né? Eu sempre uso captadores tipo PAF, então ele tem esse timbre bem na cara, assim, bem porrada, né? Bastante ataque. Os PAFs, eles têm aquele timbre mais aerado, assim, com mais assim, espacialidade, eu diria, talvez, né? Uma certa ambiência ali. Esse aqui, ele é bem na cara. Outro detalhe, né? Ele é bastante comprimido também, o que ajuda em alguns contextos. Assim, eu acho que a ideia principal desse captador é tocar heavy metal, hard rock. Então ajuda bastante assim para fazer base abafada, esse tipo de coisa, porque ele não embola, né? Inclusive eu achei ele até bem definido, assim. Eu achei que seria aquele bloco sonoro assim, e não é. Gostei bastante. O clean dele é bem melhor do que eu esperava também. Eu vou até dar uma mostrada aqui. A própria dinâmica dele é melhor do que eu esperava. Eu acho que ele limpa bem e ele responde bem ao toque também. Eu vou mostrar. Estou tocando com volume no máximo aqui. Abaixei aqui para metade. Abaixei mais aqui, quase no zero. Dá pra ver que ele responde bem, né? E outro ponto legal, cara, ele responde bem ao toque, como eu falei também. Então, olha só. Cara, dá pra tirar um clean bem legal com ele também. Eu vou abaixar bastante o volume aqui. Vamos ver o que sai. Enfim, cara, ele tem bem mais dinâmica do que eu esperava. É claro que não dá para esperar que ele tenha o clean de um PAF, né? Eu acho que o PAF ele tem uma certa complexidade a mais no timbre, uma coisa mais tridimensional, como eu tinha falado, né? Com mais espacialidade e uma certa suavidade também que combina com o clean, né? Eu achei o clean do Super 72 um pouquinho assim estridente, um pouquinho rasgado demais. Mas assim, cara, como eu falei, o foco dele é hard rock, é heavy metal, e eu acho que o clean que ele, enfim, que ele entrega aqui é bem suficiente nesse tipo de som, né? Então acho que funciona bem. E, cara, eu gostei, realmente gostei bastante. Eu não é, né? Ele não é a melhor opção para o tipo de som que eu faço, rock anos 60, 70, mas eu gostaria muito de ter uma outra guitarra para manter ele instalado ali o tempo todo. Bom, antes de finalizar, vou mostrar um pouquinho dos solos dele aqui, o timbre dele para solo. Inclusive,
Eu achei que nos solos, especificamente, em alguns momentos ele soa um pouco magro, né? Nas bases ele segura bem, assim, o misão, aqui na lá. Nos solos, em algum momento, pode faltar um pouquinho de corpo. Mas, enfim, vamos lá. Enfim, né, mostrei aqui mais ou menos como que fica o timbre dele para solo. Lembrando que nesses exemplos aqui eu estou usando um Marshall Plexi, né, um amplificador um pouquinho mais vintage. Mas a ideia, enfim, foi tentar mostrar um pouquinho do timbre dele ali em cada contexto. Bom, por hoje é só. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se por acaso você experimentou o captador. Lembrando que ele é edição limitada. Eu acho que a Malagol ali não tá mais fabricando, mas enfim, a receita dele é bem básica. Se entrar em contato ali com o Érico, muito provavelmente ele deve fazer. E tem também um modelo de linha deles que é bem parecido com esse aqui, que é o Evo, que tem 13,8 de resistência, sendo que esse aqui tem 13,7. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou. Me fala também o que você acha, se por acaso você já chegou a testar ele pessoalmente. E, bom, para finalizar, de verdade agora, vou mostrar mais um pouquinho do som dele aqui. Dessa vez, usando mais uma vez o JCM800 ali que eu usei no começo do vídeo. Valeu!